Olá amigos, olá amigas. Hoje eu quero ler para vocês um texto. Ele diz assim: um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. Tenho certeza que, no berço, a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu, de algum modo, devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei esta fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma, e preciso de mais do que isso. Com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova de solidão de não pertencer começou a me invadir como eras no muro. Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo o que me viesse de bom de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertenço. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em papel enfeitado, de presente das mãos, e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o. Não querendo me ver em situações patéticas e por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou alguém mais forte. Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que a minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. No entanto, fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então, fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram por eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas eu não me perdoo. Quereria que simplesmente se tivesse feito um milagre. Eu nascer e curar minha mãe. Então, sim, eu teria pertencido a meu pai e a minha mãe. Eu nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer, porque, como desertor, eu tinha o segredo da fuga que, por vergonha, não podia ser conhecido. A vida me fez de vez em quando pertencer como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Então eu soube. Pertencer é viver.
Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe sôfrego os últimos goles de água de um cantil. E depois a sede volta. E é no deserto mesmo que caminho. Esse texto, Crônica, é de Cecília Meirelles. É um lindo texto. Gosto muito da ideia de pertencer, sabe? A ideia de pertencimento. É uma ideia que me evoca bastante lembranças de um passado vivido, mas, sobretudo, lembrança de um comprometimento presente. A gente só se compromete quando a gente se sente parte. Sentir-se parte é pertencer. Pertencer é viver, como diz o texto. Pertencer é se comprometer com o seu lugar, com a sua cidade, com o seu bairro, com a sua casa, com você mesmo. Pertencer é, portanto, comprometer-se com a transformação, com a mudança. E nós precisamos estar comprometidos. Não deixe que alguém diga que política não é para você. As pessoas que dizem isso estão equivocadas, porque nós somos seres políticos, nascemos seres políticos, porque nós pertencemos desde o ventre da nossa mãe. Somos seres políticos e precisamos atuar no mundo para que pessoas, às vezes de má fé, não atuem por nós e busquem os seus próprios sonhos. Não, pertencer é sonhar para todos, sonhar com todos, para que todos tenham vida mais plena. É assim que eu penso, aliás, é assim que eu penso a política. Um abraço.